Opa, olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Josmar Padilha, Professor aqui de estatística de vocês. E iremos estar começando aqui o nosso curso de estatística, correto? Noções de estatística, primeiramente. Então vai ser o que, na verdade, Josmar? Iremos aprender os principais conceitos, as definições, os termos adequados, verificar para que serve estatística, correto? Porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho que conhecer os termos, eu tenho que saber quais são os conceitos, porque de cálculo mesmo, os cálculos são simples, beleza? Na verdade, estatística vai ser o quê? Vai ser a aplicação dos conceitos dentro de cada situação para estudar aquela variável, para estudar aquele problema, para poder interpretar um gráfico, beleza? Então, estaremos aqui analisando todos os pontos, todas as definições, correto? Beleza? Para que você entenda perfeitamente o que vem a ser estatística. Vamos começar aqui comigo? Vamos lá? Então, noções de estatística, beleza? Aí é o seguinte, primeiramente, a gente vai falar sobre o tratamento da informação, beleza? Noções básicas de estatística, tabelas e gráficos. Então, Josmar, como é que eu vou adquirir essa informação? Como é que essa informação foi disponibilizada para mim? Ah, Josmar, foi por meio de tabela? Ah, não, foi por meio de um gráfico? Ah, não, veio com valores, veio num rol de valores. Como é que essa informação foi disponibilizada? Beleza? Então, o primeiro passo é o tratamento da informação, noções básicas de estatística, tabelas e gráficos. Bem, Josmar, o que vem a ser estatística para começar? Estatística é um conjunto de métodos, aí, ó. Então, métodos e processos, ó, métodos e processos quantitativos que servem para estudar e medir os fenômenos coletivos. Então, eu tenho que entender quais são esses métodos, e esses processos, processos quantitativos, correto? Que serve para quê? Que serve para estudar e medir os fenômenos coletivos através da obtenção de dados. Então, eu tenho que saber adquirir, saber interpretar esses dados e, consequentemente, organização, resumo, apresentação, análise e conclusões baseadas nos dados. Então, na verdade, nós iremos aprender o que aqui? Métodos, correto? E esses processos, para que eu possa interpretar e tirar as minhas conclusões, certo? Vamos lá comigo, então? Olha só, primeiro passo, Josmar, vamos aprender aqui algumas definições, correto? Algumas definições. Primeiramente, o que vem a ser uma população, O que vem a ser uma população. O que é uma população, hein? População é um conjunto universo de todos os elementos, pessoas, objetos e outros, com uma característica em comum, objeto de estudo. Um parâmetro é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma população. Então, por exemplo, eu quero estudar um objeto, assim, eu tenho aqui uma população, certo? Pessoas, por exemplo, nível de aprovação, taxa de mortalidade, e assim, por exemplo, animais que morreram no ano 2015, 2016, e assim por diante. Então, tem uma população ali, correto? Que é um conjunto de elementos que possuem as mesmas características. Aí eu tenho um parâmetro. O que é o parâmetro? É a medida numérica que descreve alguma característica dessa população. Então, eu quero, dentro dessa população ali, vai ter um parâmetro. Eu quero estudar o que daquela população? Então, a população é meu conjunto universo. Beleza? Agora, Josimar, nós temos o que também? O que chamamos de amostra. A amostra é o que? É qualquer subconjunto não vazio de uma população. Uma estatística, estimador, é uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra. Então é o seguinte, nós temos, até o estudo de amostras, na verdade é essa. Como é que eu posso definir uma amostra, Josimar? Porque, por exemplo, vou estudar aqui, digamos, a população do Centro-Oeste. Aí eu escolho um parâmetro ali, correto? Nível de escolaridade, pronto. Nível intelectual daquela pessoa, da população do Centro-Oeste. Mas imagina só, eu vou ter que pegar toda essa população, vou ter que estudar todos os elementos, pegar todas as informações daquela população, fica gigante, não fica? Então, se dá um nome, o que eu vou fazer então? Então, se a população é gigantesca, eu vou pegar ali um subconjunto. O que é um subconjunto?
é o que está dentro, que possui as mesmas características, ou seja, eu pego um subconjunto, a qual chamamos de amostra. Mais à frente, nós iremos aprender quais são os tipos de amostra. Como é que eu posso adquirir essa amostra, Josimar? Aí tem várias situações que eu posso estar pegando a amostra daquela minha população, beleza? Então a amostra nada mais é do que um subconjunto. Então eu vou ter que pegar todos os elementos do Centro-Oeste, Josimar, todas as pessoas, para verificar o nível de escolaridade? Não. Fica até, o custo fica altíssimo, estão totalmente, às vezes, até o tempo que vai levar vai ficar um estudo atrasado, né? Mas se faz o que, Josimar? Se pega uma amostra dessa população. Aí, Josimar, essa amostra, como é que eu posso confiar? Lá na frente, nós iremos aprender o nível de, esse nível de confiabilidade por meio da amostra. Beleza? Então, a amostra, população é tudo que eu tenho, e a amostra vai ser um subconjunto não vazio dessa população. Por quê? Porque nós sabemos que todo conjunto tem como subconjunto ele mesmo e o vazio. Porém, quando eu quero pegar uma amostra, eu não vou considerar esse subconjunto vazio. Porque se eu não pegar nenhum elemento, como é que eu vou estudar? Né? Como é que eu vou estudar o parâmetro daquela população? Não tem como. Vamos lá comigo? Continuando. Né? Então, olha só. Então, a amostra é qualquer subconjunto, como já falamos, né? Uma estatística é um estimador. É uma medida numérica que descreve alguma característica de uma amostra. Ok? Então, olha só. Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. No fenômeno coletivo, né? No fenômeno coletivo, eleição para síndico. A população, quem vai ser a população, Josimar? População é o conjunto de todos os moradores do condomínio, beleza? Então nós temos que a população é o conjunto de todos os moradores, conjunto universo. Josimar, um parâmetro é a quantidade de votos recebidos pelo candidato X. Então esse parâmetro aqui, é o que a gente vai estar estudando lá. O que eu quero saber, né? O que eu quero saber, né? Sobre essa população? A quantidade de votos recebidos pelo candidato X. Josimar, são muitos moradores. Então é o seguinte, eu quero que uma amostra. Uma amostra poderia ser um grupo de 100 eleitores selecionados aleatoriamente no condomínio. Essa questão de selecionados aleatoriamente, gente, aí vai ser o modelo de amostra que nós iremos aprender, tá bom? Josimar, eu posso ter uma amostra dessa maneira? Pode. Você pode ter uma amostra que você vai adquirir os elementos, né, de forma aleatória. Mas nós temos outras maneiras, né, de adquirir uma amostra. Iremos ver isso futuramente, tá ok? Lá na frente, quando for mais aprofundado. Então, olha só. Uma estatística seria a proporção de votos recebidos pelo candidato X na amostra. Então, o que nós vemos aqui? Vimos que uma situação ela vai estar englobando tudo que nós falamos. Nós temos uma população, certo? Que é o conjunto de todos os moradores. O parâmetro vai ser o quê? Os votos recebidos pelo candidato X, certo? A amostra, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser a seleção aleatória, né, de 100 eleitores que moram neste, digamos, condomínio, né? Agora, o estatística vai ser o quê? O que a gente quer, na verdade? Né? Vai ser o seguinte, seria a proporção de votos recebidos pelo candidato X na amostra. Ok. Perfeito. Censo e estimação. Josimar, qual a diferença entre um censo e uma estimação? Correto? Qual é a diferença? Vamos lá. São processos estatísticos utilizados no estudo de fenômenos coletivos. Censo, né? Censo. O que vem a ser o censo? É uma avaliação direta de um parâmetro, através de dados obtidos de todos os componentes da população. Olha só,
É uma avaliação direta de um parâmetro. Aqui quem está estudando. Vamos analisar ali os votos, né? No caso do exemplo passado. Só que tem um porém. Para eu realizar um censo, Josimar, o que acontece? Através de dados obtidos de todos os componentes da população. Então, para se realizar um censo, eu vou ter que abranger, eu vou ter que alcançar todos os elementos da população. Características, né? Quais seriam as características de um censo? Beleza? Aí você, características. É caro, é lento, quase sempre desatualizado, admite erro processual zero e confiabilidade 100%. Com certeza, você vai atingir todos os elementos. Agora imagine só, né? Se eu tiver que fazer um estudo com a população do Centro-Oeste. Josimar, região Centro-Oeste. Comecei. Olha o tanto de pessoas que eu vou ter que entrevistar, digamos assim, ou que eu vou ter que estar pesquisando. Então, é algo caro, como falou, é algo lento, quase sempre desatualizado, porque até eu chegar no último elemento daquela população, já se passou o tempo, algumas coisas podem ter mudado, porém admite erro processual zero e confiabilidade 100%. É lógico, porque se eu vou pesquisar todos os elementos da população, então a confiabilidade é de 100%. Beleza? Vamos lá. Agora, estimação, né? Estimação. A estimação é uma avaliação indireta de um parâmetro, correto? Com base em um estimador, através do cálculo de probabilidades, correto? Então é interessante isso aqui, porque pode estar colocando dentro de outros contextos também. Então, ou seja, é uma avaliação indireta, porque lá o censo é uma avaliação direta, correto? Agora, quando eu falo estimação, ou seja, é uma avaliação indireta, correto? Gente, é importante guardar esses detalhezinhos, por quê? Porque, por exemplo, vem cá comigo, alguns editais, por exemplo, digamos, alguns editais que têm acontecido em 2015, 2016 agora, a banca tem cobrado apenas o quê? Apenas os conceitos, né? Análise de gráficos, alguns conceitos, né, importantes. Não cai nem naquela parte de, Josmar, vamos lá para as medidas de centralidade, vamos lá para a dispersão, vamos para os cálculos. Não. Então, algumas provas só querem o que do candidato? Que ele consiga analisar o gráfico, que consiga absorver as informações daquela tabela, daquele gráfico e tirar algumas definições, algumas conclusões. Então, por exemplo, esses detalhezinhos é importante guardar? É importante guardar, porque tem concursos, tem provas que só cobram esses detalhes aqui. Beleza? Vamos comigo então? Então, quando eu falo estimação, é uma avaliação indireta de um parâmetro, enquanto o censo é uma avaliação direta. Eu vou em cada elemento ali, Josimar, no censo, eu vou ter a informação correta, é 100% de confiabilidade. Agora, já na estimação, não. É uma avaliação indireta de um parâmetro. Com base no estimador, através do cálculo de probabilidades. Por que probabilidades? A palavra probabilidade dá a ideia de chance, né? É aquilo que se aproxima do que eu quero. É a chance daquele evento acontecer. Correto? Porém, é o seguinte, quais são as suas características, né? Quais são as suas características? Características agora de estimação. É barato, rápido, atualizado, admite erro processual positivo e confiabilidade menor que 100%. Beleza? Porque você vai fazer o quê? Cálculos de probabilidades. Belezinha? Correto? Então, ciência e estimação. Agora lá, dados estatísticos, né? Dados estatísticos. Os dados amostrais, né? Dados amostrais. Então, está se baseando em uma amostra e não em uma população.
Porque, na verdade, trabalhar com população, gente, é quase assim, só se realmente a população for bem pequenininha. Mas a ideia hoje é o que, Osmar? Trabalhar com amostras. E é por isso que lá na frente do nosso curso nós iremos ver quais são os modelos, quais são os tipos de amostras que nós podemos ter. Né? Correto? Então, Josimar, é importante? É, sim, trabalhar com as amostras. Rápido, correto? Bem mais atualizado, correto? Vamos lá então. Os dados amostrais devem ser coletados de modo apropriado, beleza? Através de um processo de seleção aleatória, é um modelo, tá? Pode ser uma seleção aleatória, Josimar? Pode. É o mais utilizado? Sim. Mas tocando na tecla novamente. Nós podemos ter outros modelos, né? Iremos ver mais na frente, de se adquirir as amostras. O objetivo da estatística é, em grande parte, o uso de dados amostrais para se fazer inferências, ou seja, conclusões ou generalizações sobre uma população inteira. De forma, se não forem coletados de modo apropriado, podem se tornar inúteis ou induzir a erro, né, o processo decisório. Então, ou seja, Osmar, aqui fala, ó, se não forem coletados de modo apropriado, podem se tornar inúteis ou induzir ao erro de processo decisório. Ou seja, a questão de como se adquirir os elementos para a formação de uma amostra é importantíssimo. Existem questões de concurso, né, e as bancas gostam demais, né, dos modelos de amostra que nós podemos ter. Me dá uma população e fala assim, qual seria o melhor modelo nessa situação de calcular? Qual seria a minha amostra aqui nessa população? Por quê, Osmar? Para que a minha decisão, para que as minhas inferências, elas tenham valor. Eu tenho uma população, digamos, eu vou fazer um estudo sobre os pneus, né? A qualidade dos pneus. Aí lá tem 10 mil pneus, correto? Osmar, eu quero fazer um estudo se a qualidade desses pneus, eles servem realmente para as pistas aqui no Brasil, para as rodovias aqui no Brasil. Ah, então eu vou pegar aqui só 10 pneus. Não, não é isso. Para o nível de confiabilidade, né, que a gente aqui o ideal é o que, Osmar? É de 95% de confiabilidade, né, e 5% de não confiabilidade. Então, ou seja, para essa margem, qual seria a quantidade correta de pneus que eu deveria adquirir para que o meu estudo tenha um valor, né, correto? Para que as minhas inferências elas possam ser úteis e que as minhas inferências, né, possam influenciar na minha decisão. Ou seja, então a questão das amostras são importantíssimas, beleza? Agora vem cá, Osmar, então, correto. Quanto à organização, né, desses dados, aí é que é importante, ó. Nós temos os dados brutos, dados obtidos diretamente da observação, os quais não estão numericamente organizados. Então, eu posso adquirir os dados de maneira bruta. Vou lá e vou pegando os dados de qualquer maneira. As idades dos alunos de uma classe. Ah, tem 17, tem 18, tem 20, tem 23, 21. De qualquer maneira. Então, ali são os dados brutos, né? São obtidos diretamente da observação. Agora, nós podemos ter os dados organizados em que, Osmar? Em rol. Então, essa é a maneira quanto à organização dos dados. Beleza? Estamos falando que, Osmar, sobre dados estatísticos. Então, sobre os dados estatísticos, primeiro passo, Osmar, eu tenho que saber como eu vou adquirir esses dados. Não é isso? Então, vimos o que, Osmar? Com relação que é importante eu ter uma amostra que me traga confiabilidade, correto? Depois que eu tenho o modelo de amostra para poder adquirir esses dados, porque nós não iremos trabalhar com população que se torna lento, caro, e desatualizado. Vamos fazer o seguinte, quanto à organização desses dados, Osmar, amostrais, dados brutos ou até mesmo em rol. Como é que seria em rol? São dados brutos numericamente organizados de forma crescente ou decrescente. Isso é importante? É. Porque lá na frente você vai perceber o seguinte, quando nós formos trabalhar com mediana, Josimar, existem medidas, né, de centralidade, digamos assim, tendência central,
que para poder adquirir, eu tenho que estar meus dados do quê? Eu tenho que ter meus dados organizados de forma bruta ou de forma em rol? Em rol, beleza? Então a maneira de eu organizar a minha informação é importantíssima, beleza? Então só não vou chegar lá e sair catando os dados da minha amostra, não. Eu tenho a população, vou aplicar um modelo de amostra que pode ser aleatório ou pode ter outros modelos de amostras também, que eu vou adquirir os dados dessa população. Quando eu peguei esses dados amostrais, coloquei aqui, como é que eu vou colocar aqui, Josmar? Vou colocar de forma bruta? Sai jogando de qualquer maneira? Não, Josmar, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em rol. Como é que é isso? De maneira crescente ou decrescente. Beleza? Então, quanto à organização dos dados, eles podem estar em quê? Forma bruta ou em rol. Josmar, e quanto ao tipo? Vamos lá agora? Quanto ao tipo dos dados adquiridos na amostra? Quanto ao tipo? Quanto ao tipo é o seguinte, nós podemos ter dados quantitativos. Como é que são esses dados quantitativos, hein, Josmar? Possuem características numéricas, ó. Então, quantitativo, de quantidade, então tem características numéricas, correto? Representando contagens ou medidas. Os dados aqui serão chamados variáveis e podem ser classificados em, então, os dados quantitativos, quanto ao tipo, os dados quantitativos, né, serão chamados variáveis. Agora, essas variáveis, Josmar, podem ser o quê? Classificados em discretos, até mesmo contínuos. Isso é importantíssimo. Como é que seriam esses dados quantitativos discretos? Vamos lá? Os discretos são dados que possuem variáveis que assumem determinados valores inteiros. Então, valores inteiros. 0 ou 1 ou 2 e assim por diante. Em um intervalo de valores. Exemplo, quantidade de alunos na sala. Então tem que ser um valor o quê? Valor discreto. 30 alunos, 40 alunos, 50 alunos. É um dado quantitativo e ainda mais do que, Osmar, um dado discreto. Quantitativo e discreto. Quantidade de aparelhos, né, de TV em uma residência. Então tem situações, gente, que eu tenho, na verdade, que expor de maneira o quê? Discreta. Ali vai ter 7,5 alunos. Não tem como. Tem que ser um valor inteiro. Ali tem 30 televisores. Ali tem 30 homens, ali tem 50 crianças. Então são valores discretos. Então tem momentos que quando eu vou lá, na minha população, pego a minha amostra, vou expressar esses valores aqui quantitativos. Mas agora é o seguinte, agora tem situações também que serão o quê? Valores contínuos, daqui a pouquinho, mas existem variáveis de estudo ali que possuem valores o quê? Inteiros, tá ok? Então, nesse caso, são chamados de discretos. Vamos lá aqui agora. Mas temos o que também? Valores contínuos. Como é que é, Josmar? São dados que possuem variáveis que podem assumir qualquer valor em um intervalo de valores. Em um intervalo de valores. Exemplo, altura, peso, salário, temperatura e etc. A verdade é o seguinte, digamos que você vai fazer um estudo, correto? Um estudo. Eu quero estudar, digamos, a quantidade de pessoas em uma família. Hoje, digamos assim, do ano de 2012 a 2016. Como é que tem sido a quantidade de pessoas dentro das famílias? Então aí você pode usar um valor discreto. Aí eu tenho um casal aí, com um filho, com 2 filhos, com 3 filhos, com 4 filhos, com 5 filhos, com 6 filhos, com 7 filhos. Eu acho que até aí tá bom, porque hoje em dia tá difícil a pessoa ter mais de 7 filhos dentro de uma família. Agora, digamos, então, para estudar a quantidade de pessoas dentro de um lar, dentro de uma família, eu posso perfeitamente usar os valores discretos. É um dado quantitativo,
vai expressar um valor numérico, é uma característica numérica, e eu posso naquele momento ali, Josmar, fazer o quê? Não, eu vou usar ali valores discretos para estudar essa variável. Qual é a variável? Quantidade de pessoas dentro de um lar. Beleza. Mas digamos que você vai estudar não isso, Josmar, sua variável de estudo não vai ser essa. O que vai ser, Josmar? Digamos a altura, né? Digamos que qual tem sido a altura das pessoas de 2012 até 2016. Aí se você usar o valor discreto, aí é complicado. Eu tenho pessoas com 1,31m, 1,31m, alguma coisa, 1,32m, quer dizer, 1,32m, 1m, são valores muito quebrados. Então, se você usar valores discretos, você vai ter uma tabela gigantesca e vai se tornar o quê? Inviável. Aí você lança mão de quê? Dos valores contínuos, dos intervalos, né, de valores. Ou seja, eu vou pegar as pessoas que têm de 1m a 1,10m, de 1,10m a 1,20m, de 1,20m a 1,30m. Então você pega intervalos de valores. Por quê? Porque os valores são totalmente quebrados. Altura, peso, salário, temperatura e etc. Para os salários, a pessoa ganha ali tantos reais e tantos centavos. Tantos reais, mas aí fica ruim. Então, vamos colocar aqui, até um salário mínimo, de 1 a 2 salários mínimos, ou de 1 a 3, aí você vai criar esses intervalos. Mas, Josmar, como é que eu vou criar esses intervalos? Aí já tem outro sistema que eu vou ensinar depois. Como é que eu posso... Quantos intervalos seriam adequados para esse estudo aqui dessa variável? Aí tem 2 métodos bem legaisinhos e tranquilos, que a gente pode estar calculando a quantidade de intervalos que podemos estar criando para aquela situação, para aquela variável de estudo, né? Dependendo da nossa amostra. Belezinha? Então, voltando aqui rapidinho. Dados quantitativos, né? Dados quantitativos, sendo discretos ou contínuos. Então, quanto ao tipo, isso é importante, beleza? Você vai ver que nós vamos ter muitas tabelas, Josimar, com dados discretos e muitas tabelas com dados contínuos. Então, dados discretos, quando eu vou usar valores inteiros. Dados contínuos, quando for intervalo de valores. Isso é dados quantitativos. Belezinha, gente? Então, observa. Nesses primeiros blocos, vai ser um pouco cansativo mesmo, vai ser mais teoria. Aí depois, iremos fazer bastante questões. Belezinha? Então, nesse primeiro momento, é o que, Osmar? É estudar o que é uma população, o que é uma amostra, quanto à organização dos dados. Pode ser bruto, pode ser dado em réu, quanto ao tipo, né? Josmar, então, aí eu tenho dados quantitativos, mas pode ser o quê? Discretos, contínuos e assim por diante. Belezinha? Vou finalizar esse bloco aqui agora e no próximo nós continuamos com mais conceitos e depois iremos ver a aplicação desses conceitos. Até daqui a pouquinho.